Você entende inglês, mas trava na hora de falar. Parece que dá um branco, as palavras não vêm à sua mente. Essa ansiedade literalmente bloqueia os circuitos neurais da fala de acordo com a ciência. Não é falta de capacidade, é o seu cérebro travando pela pressão. Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina e hoje eu trago boas notícias. Há estratégias muito eficazes para resolver esse problema, comprovadas pela ciência, e eu vou te trazer hoje 3 técnicas muito eficientes para você virar esse jogo. A primeira técnica é conversação real e frequente com as pessoas. Tá bom, isso parece muito óbvio, tá? Eu preciso conversar em inglês para que eu fique melhor. Mas apesar de óbvio, é exatamente o que muitos de nós acabamos evitando por insegurança, por medo de passar vergonha, por medo de não conseguir. E aí a gente nunca vive essa experiência de conversar com pessoas reais. A ciência é clara, a gente só vai aprender a falar falando. É algo que parece óbvio, porém, o que muita gente pensa? Que tem que aprender primeiro todo o inglês para então desenvolver a fala, ou que então que tem que ficar muito tempo só escutando, que um dia naturalmente a sua fala vai se desenvolver. Essa ideia da importância do input é claro que é válida, e é claro que o input, tudo isso que a gente absorve lendo ou escutando, é extremamente importante, né? Também validado em estudos científicos, como por exemplo a Input Hypothesis do Krashen, que eu já mencionei várias vezes aqui no canal, que é sobre a importância de você nutrir o seu cérebro com muita informação na língua inglesa, né? Coisa que muita gente não faz também. A questão é que a partir dessa teoria foram surgindo outras, e por exemplo, a teoria da interação e do output vai dizer que aprender uma língua não depende somente de input, mas também da necessidade de se comunicar ativamente e com uma pessoa. Por quê? Porque o esforço em comunicar ideias mais complexas tem um poder muito forte de impulsionar o seu aprendizado. Quando você tem um parceiro de diálogo, alguém humano, e aqui eu tô comparando com IAs, né, que também são úteis, mas quando eu tô falando de uma pessoa falando com você, esse parceiro tende a adaptar naturalmente a fala de acordo com o seu ritmo, de acordo com o jeito que você tá falando. E isso é algo que não vai acontecer com livros, com áudios ou até com IA, sabe? Isso acontece na interação com humanos de verdade. Então, diferente de só estudar pelo livro ou por repetição, quando você conversa com alguém, você força o seu cérebro a sair do piloto automático e realmente formular frases em tempo real, formular hipóteses, tentar se expressar com o vocabulário que você tem e receber feedback em tempo real do seu interlocutor, o que é extremamente valioso para você evoluir no seu aprendizado. E olha que interessante, quanto mais contextos e sotaques variados você praticar, você se expuser, mais confortável você vai ficar. Por isso, os especialistas recomendam que você converse com o maior número de pessoas possível, professores, colegas, pessoas com diferentes sotaques, pessoas de diferentes lugares, falantes nativos online, amigos estrangeiros, então tudo isso enriquece a sua experiência. O problema é que aqui no Brasil a gente não tem facilidade para encontrar pessoas que falam inglês para se comunicar com a gente. E aí que entra o Cambly, que está patrocinando aqui esse vídeo. No Cambly você consegue fazer aulas de conversação, não só particulares, que são muito boas também, com tutores nativos, mas o que eu quero te trazer para esse vídeo de hoje é a chance de você também fazer aulas em pequenos grupos. Então, além do professor, que vai ser um falante nativo conduzindo ali a tua aula, tu vai ter mais 2 colegas ali no mesmo grupo, que podem ser outros brasileiros por coincidência, ou podem ser falantes de outros países. Por exemplo, um alemão aprendendo inglês, um japonês aprendendo inglês, um árabe aprendendo inglês. Então, imagina que oportunidade rica e valiosa para você realmente tentar se expressar e colocar em prática tudo aquilo que você já aprendeu e que tá preso, tá travado, e tá todo mundo no mesmo nível que você ali, porque as aulas são niveladas. Todo mundo tá esperando que você trave, todo mundo tá esperando que você tenha que pensar para falar. É um contexto 100% seguro, confortável, mas ao mesmo tempo desafiador para que você consiga tirar o inglês da teoria e realmente colocar em prática numa interação humana, sabe? Eu já pratiquei várias vezes em grupo, conheci pessoas maravilhosas. Vou até colocar um trechinho aqui de uma aula para você ter uma ideia como é que funciona. Amir, what is a common answer to the classic question, tell us about yourself? What should people really say in this situation? Sure. So I think many people tend to make the mistake of talking about their accomplishments as if they're in the past, rather than relating it to the present. So rather than saying, I used to work for so-and-so, you could say that I have been working for this company
since. Tá vendo como é legal? Você faz aulas em grupos pequenos, com pessoas de diferentes lugares, e você pode, inclusive, simular situações para o trabalho, por exemplo, ambiente de trabalho internacional, aqui online, no Brasil, né? Então, você não precisa morar fora para praticar a fala, você precisa de uma oportunidade como essa do Cambly Groups. O importante é que você fale de verdade com pessoas reais, e se você ficou interessado em experimentar, o Cambly tá com desconto de até 60%, com planos a partir de R$ 39,90 por mês, gente. Então, é um investimento muito pequeno pelo tamanho da transformação que você vai ter, de tirar esse seu inglês da teoria, sabe? De falar com pessoas reais, porque é algo que vai fazer toda a diferença. Então a gente já passou da metade do ano, mas ainda dá tempo de virar esse jogo. Aproveita o meu código de desconto, usa o meu QR Code ou clica no link aqui na descrição. O importante é que você não deixe passar essa promoção, que é por tempo limitado, viu? A segunda técnica que vem ganhando força e popularidade na internet entre linguistas e poliglotas é o shadowing, que é a técnica da sombra. Basicamente, ela consiste em imitar um falante nativo em tempo real, como se fosse uma sombra mesmo. De modo prático, como isso vai funcionar? Você vai colocar um áudio de um falante nativo em inglês, de fone, de preferência, e aí você vai escutando cada frase e imediatamente repetindo essa frase, imitando a forma que ela foi falada por esse falante que você está escutando, quase que imediatamente. Então você vai copiando a pronúncia, o ritmo e a entonação dessa fala original. Parece desafiador, e é mesmo, não é uma técnica tão fácil quando a gente não está acostumado a fazer isso, porque ela te faz sair da zona de conforto da leitura silenciosa. Então você pode ler muita coisa, entender muita coisa na sua cabeça, mas quando você pratica com o shadowing, você está movendo a sua boca, movendo a sua língua, então você está se tornando ativo nesse processo. Então o que era um processo passivo de só escutar, vira também um processo ativo, porque você está falando ao mesmo tempo. Você não está apenas imaginando a pronúncia na sua cabeça, você está falando também. E a ciência já testou essa técnica. Em 2024, agora, uma pesquisadora vietnamita testou 2 grupos de alunos. Um grupo de estudantes universitários que estudou de forma tradicional, sem o shadowing, e um grupo que adicionou sessões de shadowing às atividades por 4 semanas. E qual foi o resultado? O grupo que praticou com shadowing teve ganhos muito mais significativos, influência, vocabulário e até gramática comparado ao grupo que não usou essa técnica. Ou seja, imitar ativamente outros falantes deu um salto gigantesco nos 4 pilares da fala. E isso acontece porque quando você está imitando frases inteiras, você também está absorvendo estruturas gramaticais ali em contexto, você está aprendendo palavras novas porque você está escutando e já falando em seguida, e você já vai ajustando a sua pronúncia aos poucos para ficar mais natural. Então já fica um desafio. Separa um vídeo ou um áudio de alguma fala em inglês que você goste. É importante estar adequado ao seu nível, tenta pegar algo que você consiga realmente acompanhar, que não seja rápido demais, por exemplo. Uma notícia, um podcast ou alguma entrevista curta. Idealmente algo de 30 segundos a 1 minuto para você começar. Aí você escuta a primeira frase, pausa e tenta imitar. Depois volta para essa frase e escuta sem pausar, tentando falar ao mesmo tempo. E aos poucos você vai fazendo isso repetidamente com o mesmo áudio, não fique mudando de áudio, você pode usar o mesmo áudio várias vezes, e aí você vai ver que você vai falar meio atropelado no meio do caminho, porém na segunda, na terceira tentativa, tudo vai ficando mais fácil e a sua fluência vai ficar bem mais afiada. E a terceira técnica é falar sem julgamento. Falar sozinho, se gravar, abraçar os seus erros. Então lembra que a gente falou lá no início que a ansiedade bloqueia o seu cérebro? A estratégia aqui é treinar sem julgamento, sem essa ansiedade, de forma segura, sem aquele pavor de estar sendo avaliado. E aqui uma dica também comprovada cientificamente é falar sozinho. É engraçado porque eu dei essa dica no meu primeiro vídeo aqui no canal há 13 anos, é algo que eu fiz. Então eu posso falar tanto do ponto de vista acadêmico, porque eu tenho formação e eu estudei isso depois nas pesquisas que eu li sobre aquisição de segunda língua, mas eu também posso falar por experiência própria, porque foi justamente assim que eu desenvolvi a minha fluência. Eu falava muito sozinha, eu falava em voz alta, eu fazia leituras em voz alta, eu tinha que ler muitos textos em inglês para minha faculdade, em vez de eu ler só na cabeça, eu li em voz alta, aí eu narrava minha vida em voz alta, eu narrava as minhas ações. For example, now I'm recording a video and then after that I will have to send this video to my editor because I need to upload this video to my YouTube channel and blah blah blah. Então,
ficar descrevendo as coisas que você tá fazendo. Você tá no carro, em vez de você ficar ali só de bobeira, sem fazer nada no trânsito, você pode já estar falando: Today I want to do this, this and that, and at 9 a.m. I think I'll be ready to do this and that. Então você pode fazer os seus planos, falar em voz alta. Por quê? Porque, de novo, você tá colocando o seu inglês em prática, tirando aquilo que tá aqui na tua cabeça e colocando na sua boca, porque é um caminho que precisa ser treinado, não é algo que acontece automaticamente, e você tá fazendo isso num local 100% seguro, sem pressão, porque é só você e você mesmo. Se quiser botar a cereja no bolo, é se gravar. É desconfortável até se vendo sozinho, é meio esquisito, tá? No começo, se você é muito tímido, você vai ter vergonha de se escutar, talvez você possa gravar um vídeo em inglês só pra você, tá? Você grava o vídeo pra depois você se olhar, você consegue se autoavaliar. Mesmo que ninguém veja esse vídeo, você consegue se corrigir, porque tem coisas que você vai aprender na língua inglesa e que você acha que sabe, e na verdade você sabe porque aprendeu em teoria, só que na hora da fala, você acaba esquecendo essas regras ou alguma coisa e você comete erros. Quando você assiste, você percebe. E isso aconteceu múltiplas vezes comigo aqui no canal. Vídeos que eu gravei em entrevistas ou em vlogs, apresentações que eu dei, aí depois eu vou lá e assisto a gravação e falei: gente, por que eu falei assim se eu sei que essa regra tá errada? Ou então, por que a pronúncia saiu assim se eu sei que não é assim? Isso acontece e isso é maravilhoso, quando você consegue se autoavaliar, sabe? Então é uma técnica que 100% funciona, eu quero ver você tentando a partir de hoje. Resumindo as 3 técnicas de hoje: conversar com pessoas de verdade, de preferência de diferentes ambientes, né, para que você se exponha diferentes sotaques. Número 2, praticar com o shadowing para você desenvolver essa fluência, entonação e ver se você consegue falar num ritmo mais natural. E número 3, praticar sozinho, se gravar para que você consiga praticar a fala e destravar essa fala num ambiente seguro, sem julgamento e sem medo de errar. Essas 3 técnicas vão fazer você dar um salto gigantesco na sua fala, vão te ajudar com toda certeza a destravar a sua fala. E se quiser dar uma checada nas referências, eu coloquei aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no English in Brazil, porque tem dicas e aulas de inglês toda semana, e me conta se você já aplicou alguma dessas técnicas, porque eu quero saber. Thanks for watching and see you next video.